Ser o mais vendido significa também ser o melhor da categoria? A gente rodou 2.200 km com o Compass, que está prestes a completar 7 anos agora em 2023, para responder se o SUV médio da Jeep continua tendo argumentos suficientes em uma categoria que sofreu uma recente renovação. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A primeira geração do Jeep Compass foi lançada em 2006 nos Estados Unidos e era um carro que tinha foco em quem nunca teve um Jeep antes. E ele inclusive foi o primeiro crossover da marca. Ele dividia a plataforma com o Jeep Patriot, o Dodge Caliber e, muito curiosamente, também com o Mitsubishi Outlander. Esse carro também chegou no Brasil, mas por aqui, figura oculta. Mais fácil você achar uma nota de 200 no chão do que um Compass andando por aí da primeira geração. Mas a história mudou a partir de 2016, quando a segunda geração do Compass estreou internacionalmente aqui no Brasil. Agora um carro um pouquinho maior, com visual um pouquinho mais trabalhado, enfim, fabricado aqui no Brasil e totalmente diferente da primeira geração. Em 2022, a versão Sport foi momentaneamente descontinuada e assim você pode comprar com motor flex o Jeep Compass nas versões Longitude, Limited e S, com motor turbo diesel as versões Longitude, Limited e Trailhawk e com a motorização híbrida 4xe a versão S. Mas aí a gente já está falando do Compass importado da Itália, enquanto todos os outros são fabricados aqui no Brasil. Um detalhe interessante a comentar, as versões 4x4, ao contrário do Renegade, ainda oferecem um motor turbo diesel. Então se você gosta dessa combinação, o Compass ainda é um dos únicos, se não o único, que oferece turbo diesel com tração nas 4 rodas. Enquanto em 2022 o Compass vendeu cerca de 45 mil unidades, os seus concorrentes ficaram bem distantes disso. O Corolla Cross foi o que mais conseguiu se aproximar, passando um pouquinho das 30 mil unidades. O Taos e o Tiggo 7, ficaram ali na casa das 7, 8 mil unidades e todos os outros com uma fração muito menor. Então Equinox, Bronco, 3008, Tucson, Sportage, todos são SUVs médios, todos são concorrentes do Compass, mas nenhum deles tem um mínimo da fração de sucesso que o Compass tem no nosso mercado. E muito desse sucesso vem não só do Renegade ter aberto o caminho, reaberto o caminho da marca Jeep aqui no Brasil, mas também pela divisão de diversos componentes internos, mecânicos e até de motorização com Renegade e Toro, que foram veículos, ainda são veículos, de muito sucesso aqui no Brasil. Então o Compass veio com muitas boas soluções, já testadas e já aprovadas pelo público, que fizeram essa diferença num segmento que ainda era bem incipiente quando o Compass foi lançado aqui no Brasil. Mas vamos lá, o que a gente tem então em termos de plataforma? A Small Wide 4x4, que é uma derivação da SCCS, antiga plataforma do Grande Punto e do Corsa D e E na Europa, que nós não recebemos aqui no Brasil. Aqui, como eu disse, também utilizado pelo Renegade, pelo Toro e mais recentemente também pelo Commander, e no exterior pelo Alfa Romeo Tonale, pelo Fiat Tipo e pelo 500L, que o Lucas, que está aqui atrás das câmeras, esteve nos Estados Unidos, viu presencialmente e consegue testemunhar para a gente que é um carro horrível. Acho que a gente deve ter falado isso antes, mas eu tenho que dizer isso aqui para deixar tudo muito bem justo. Mas vamos lá, em termos de tamanho, o que a gente tem aqui? É um carro de 4,40 m de comprimento, 2,63 m de entre-eixos, 1,62 m de altura e 1,81 m de largura sem os retrovisores. É um carro que pesa 1.585 kg e ele tem ângulo de entrada e central na casa dos 21 graus, enquanto de saída é de 30 graus. De vão livre a gente tem 20,5 centímetros, um bom vão livre, e aqui na versão Longitude a gente tem pneus 225/55 aro 18. Então é um pneu de uma largura razoável, ok para um carro desse peso, uma boa altura e uma roda, enfim, que está na moda, A galera gosta de rodão, então aqui está bem atendido nesse sentido. De suspensão, a gente tem McPherson na dianteira, McPherson na traseira, num esquema um pouquinho simplificado.
e freios a disco nas 4 rodas. Bem, debaixo do capô, porém, é onde a gente tem o principal destaque do Compass em termos de tecnologia, que é o motor GSE Firefly T270, que tem a tecnologia Multi-Air 3. O que essa tecnologia Multi-Air oferece? O que ela proporciona? Através dela, a Jeep, a Stellantis, conseguiu eliminar a árvore de comando das válvulas de admissão. Então as válvulas elas são abertas independentemente num campo de variação de fase e abertura intermináveis. Então você tem mais possibilidades para economizar combustível e também para entregar mais potência. E aqui esse carro chega a 180 cavalos de potência máxima com gasolina e 185 com álcool, a 5.750 rotações por minuto. E de torque, independente do combustível, sempre 27,5 kgfm, ou 270 Nm, que vem, que origina o T270. Então é um motor muito moderno, além do multi-air, injeção direta, ele tem uma turbina até bem parrudinha, na hora que a gente vai andando a gente fala disso, totalmente em alumínio. Ele tem a sincronia das polias por corrente, como muita gente prefere, então você não tem uma preocupação aí em termos de intervalos reduzidos de troca, nada do tipo. Mas apesar dessas sofisticações técnicas, muito se reclamava da baixa de óleo deste carro, né? Hoje parece que foi resolvido, óbvio que num teste de 2.200 km é um pouco difícil pegar esse tipo de coisa, mas pelo que a gente vê na internet, aparentemente a questão foi resolvida de maneira definitiva. Em termos de acabamento, olha, a gente tem a varetinha com uma pequena espuma para você não queimar a mão, a gente tem a manta acústica e térmica, a gente tem o lado interno pintado, ainda que não seja com a mesma qualidade externa, e que a gente tem uma pintura cinza sem o acabamento metalizado do lado externo, a gente tem a capa no motor, e muito interessante aqui nas laterais, a gente tem uma espuma completando o que seria o vão entre o fechamento aqui do paralama e o berço do motor, né? Então a gente tem um paralama aqui, olha, uma espuma aqui que ajuda a isolar mais os ruídos de modo geral, né? Então a percepção de qualidade aqui é bem razoável, mas eu não posso dizer o mesmo desses faróis. Todos os Jeeps recentes que passam por aqui, também o Fiat Pulse, Fiat Strada, usam esse mesmo tipo de tecnologia, que são LEDs por refletores. E olha, esse farol deixa muito a desejar. O facho é especialmente curto no baixo, no alto também deixa muito a desejar. A luz não é tão forte assim, o corte do farol também não tem uma definição muito legal. Enfim, nesse carro você acaba sendo muito refém dos faróis de neblina, que também são em LED, para completar um pouco a sua visão, porque logo à frente do carro fica um baita buraco que os faróis principais no baixo deixam. Então realmente aqui a Jeep poderia e deveria melhorar um quanto antes, porque destoa e muito da concorrência, que oferece ótimos sistemas de iluminação no 3008 e no Taos, que oferece o IQ Light. Então aqui ele destoa bastante. Vamos ver se por dentro ele segue o bom padrão daqui do capô ou o mau padrão aqui do farol. Por dentro, a primeira impressão de acabamento não é ruim. Olha, a parte de cima do painel tem um leve revestimento acolchoado, bem leve, e a mesma coisa na parte de cima do painel de porta. O volante tem um acabamento num couro bem bom, um couro liso, suave ao toque, e os bancos também têm um revestimento em couro, mas aqui num couro um pouquinho mais simples. Mesmo couro que a gente vê aqui no apoio de braço das portas. Mas a gente tem alguns detalhes que entregam a origem simples do Compass. Aqui no Brasil ele foi elevado, tem uma aura premium, mas no exterior ele é um SUV compacto, para os padrões americanos, de custo razoavelmente moderado. Então olha, aqui eu não preciso nem falar muita coisa, Acho que visualmente e pelo barulho já dá para notar como a gente tem um acabamento em plástico aqui que transparece uma simplicidade inesperada para um carro dessa faixa de preço. Realmente deixa bastante a desejar. E olha até, tá vendo?
Isso aqui eu aprendi com o Matt Watson, do Carwow, lá da Inglaterra. Como é que o console central não é muito bem preso, como é que ele balança, né? Enfim, algumas coisas que denotam uma simplicidade que não faz jus ao papel que o carro tem aqui no Brasil. E essa impressão continua pelos comandos aqui debaixo da central multimídia, que muitas vezes precisam ser acionados mais de uma vez, como aconteceu agora com o sensor de estacionamento. Tá vendo? O comando dos volantes, que também poderia ser um pouquinho melhor, dependendo de como você aperta, o comando é pesado. Então aqui, por exemplo, a gente tem um grande botão. Se você apertar fora de centro, ele é ruim, tá vendo? Ele não funciona. E as chaves de seta aqui não são boas. Muita gente reclama justificadamente, inclusive, que na hora de dar a seta, às vezes você puxa o farol alto. Comigo aconteceu menos do que acontecia antes, mas ainda é um problema. Então são detalhes que incomodam e denotam que falta sim um pouquinho de capricho, especialmente quando você considera que nessa categoria você tem carros que passam uma impressão de qualidade um pouco melhor do que no Compass. Em compensação, aqui, uma opinião pessoal, eu acho que a gente tem um painel de instrumentos até melhor do que aquele que a gente vê nas versões topo de linha. Apesar desse reflexo aí que está pegando na câmera agora, né, o acabamento da coluna central refletindo bastante ali na tela central, a gente tem aqui dois indicadores analógicos ótimos de conta-giros à esquerda, velocímetro à direita, e no meio uma tela digital, um baita computador com uma grande tela e colorido. Então olha, você tem o velocímetro digital, que inclusive, se você quiser, você pode ver a velocidade em milhas. A gente tem diversas informações do veículo, temperatura do óleo, tensão da bateria, quanto tempo falta para revisão, o indicador da pressão dos pneus, indicador direto, a temperatura do líquido de arrefecimento, a temperatura do câmbio. A gente tem um econômetro aqui que mostra a autonomia e a média que você consegue zerar. Então ele faz um papel de terceiro medidor de consumo. A gente tem as informações aqui do trip, né, A e B. Então você tem a distância, o consumo e quantas horas você dirigiu. A gente tem o status do start-stop, ou stop-start, como diz aqui. O que você está escutando. Então se você tiver com o CarPlay funcionando, por exemplo, você vê o nome da música aqui. Mensagens, né, baixo nível do tanque, alguma coisa errada com o carro. Configurações da tela, configurações do veículo e de volta ao velocímetro. Então é um bom painel, muito mais bonito e fácil de usar do que o digital de 10 polegadas que existe a partir da versão Limited. Então aqui fico feliz em ver essa solução. Na central multimídia a gente tem uma boa tela de 10 polegadas, tem uma profundidade de preto legal, tem uma usabilidade correta, as cores são boas. Nessa unidade aqui específica ainda tem a navegação embarcada nativa. É importante verificar, né, se você for comprar um zero, se a versão que você for comprar ainda tem esse item. E olha, você pode escolher a rádio, você pode fazer os comandos de mídia todo através desse setor aqui. Você tem um espelhamento dos comandos do ar-condicionado, então você pode acionar ele por aqui ou pelos comandos físicos, tá vendo? Então, agradando aqui a gregos e troianos. A navegação nativa mais uma vez. A gente tem um espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, tá vendo? Então aqui eu tô com Spotify. Configuração aqui dos aplicativos geral do carro, né? Então meteorologia, hotspot de Wi-Fi, a câmera de ré e diversas configurações aqui do veículo, né? Então você pode escolher brilho da tela, você pode ajustar como você prefere a luminosidade, volume do sensor de estacionamento, enfim, você tem diversas opções aqui de configuração para deixar o carro aí da maneira como você mais achar interessante. Aqui de baixo, os comandos Start-Stop, controle de tração, você pode desligar. Você pode desligar também o sensor de estacionamento. Como ele tem um sensor 360, né, às vezes no trânsito pode apitar um pouco. É um pouco desagradável, porém, que se você desligar, ele não religa na ré, deveria. Infelizmente não faz isso. O do estacionamento automático, que é um opcional aqui no carro. E mais embaixo, os controles do ar-condicionado. Aqui é um ar-condicionado de 2 zonas e como vocês viram, todos os comandos, né, que você dá aqui, você pode fazer também através da tela e tudo que você faz é espelhado ali, né? Então, mexendo aqui, a gente tem
o resultado da ação ali em cima. Volume, deixar o som no mudo, você pode passar de rádio, passar de música por aqui e também desligar a tela. Aqui nessa unidade a gente tem o carregador sem fio, que faz parte de um pacote opcional. Então tá vendo? Eu deixo meu celular aqui sem problema nenhum, ele carrega. Poderia ser refrigerado, igual no Renegade, por exemplo, mas tudo bem. Aqui a gente tem duas entradas, uma USB-C e uma USB-A. Aqui o controle do freio de estacionamento eletromecânico, você pode configurar se ele entra e desarma automaticamente através da central multimídia. O botão do auto hold, o botão do modo Sport, que atua no mapa do câmbio e também do acelerador. A gente tem dois bons porta-copos, aqui eu estou usando para guardar carteira, as coisas, né, de casa. E o que eu acho que é muito interessante, que eu gosto bastante, a gente tem um pequeno nicho para colocar a chave, tá vendo? É realmente um desenho bem certeiro aqui, para você não precisar ficar largando a chave e esquecer dela. Um apoio de braço regulável e, óbvio, né, um pequeno baú aqui para você guardar algumas coisas. Pode guardar seu óculos, a carteira, se você estiver utilizando, né, o porta-copos ou quiser deixar um local mais escondido. E falando em local mais escondido, debaixo aqui do assento do banco do passageiro continua esse prático porta-objetos. Então você pode colocar uma bolsa, algum bem mais caro que você queira deixar mais escondido, você pode deixar aqui. E olha, funcionamento super fácil, né? Simples, sem mistério absolutamente nenhum. Em termos de ergonomia, o que a gente tem? Um banco muito bom realmente, apoia muito bem as coxas, é um banco comprido. Ele tem uma espuma um pouquinho mais firme, mas sem incomodar. Inclusive o apoio lombar é pronunciado de uma maneira até bem perceptível, também sem incomodar. A gente tem bons apoios laterais, só que sendo um banco largo e de couro, você escorrega um pouquinho, né? Nada fora do esperado. O apoio de cabeça aqui, porém, empurra um pouquinho para frente. Então, se você for daquelas pessoas que gosta de dirigir com o banco mais ereto, como é o meu caso, pode ser que isso aqui incomode um pouquinho mais e você precise de um pouquinho mais de atenção nessa regulagem. O banco tem regulagem de altura, obviamente, e a regulagem desse encosto é por pontos pré-definidos. O cinto também tem regulagem de altura, tá vendo? Então, para os passageiros dianteiros, motorista aqui na lateral. E o volante tem regulagem telescópica aqui em um bom campo. Porém, ele é muito deslocado em relação ao banco. Reparem que o banco ele está nesse sentido e olha onde o volante está. Muito deslocado mesmo. E isso aqui para mim é um deslize no projeto, é um erro, né? Nenhum carro naturalmente tem que ter o volante deslocado em relação ao banco, o que é mais um indicativo da origem simples do Compass. Os pedais, por outro lado, estão bem posicionados, ficam bem situados aqui em relação ao banco, fácil pisar no acelerador a fundo, alguns carros não são. E a gente tem um bom apoio para o pé esquerdo, que seria um quarto pedal no carro manual, né? Ele inclusive tem um acabamento emborrachado aqui, né? Para você não ficar com o pé escorregando. Então, aqui em termos de movimentação dos pés e tudo mais, é um carro que agrada, apesar desse volante deslocado. Se você tiver comprado um Compass ou quiser comprar um Compass com teto solar, te garanto que quem for aqui atrás vai ficar muito satisfeito, porque a vista aqui é especialmente legal. É um teto panorâmico, o acionamento dele é elétrico, assim como o da cortina. A cortina ela veda totalmente os raios solares, então se você quiser o carro como se fosse um veículo tradicional sem teto, você pode também. E é um vidro bem escuro. Vendo de fora você vê muito pouco do carro aqui, o que ajuda, né, a driblar um pouquinho o sol ali quando ele está no momento difícil. Mas esse teto solar é um opcional nessa versão Longitude. É um opcional de R$ 8.900. Assim como o Pack Premium que esse carro também traz, que custa pouco menos de R$ 4.000. O que esse Pack Premium tem? Os sensores de estacionamento dianteiros e também nas laterais, o sistema automático de estacionamento, a partida remota através da chave, o carregador sem fio no console central, como vocês viram ali, e também o sistema de som Premium Beats, que tem um subwoofer aqui no porta-malas e ajustes diferenciados na equalização. Como o próprio nome diz e quem conhece a marca, né, Beats é bem sobre o batidão. Não é um som ruim, mas também não é um som de alto padrão. E vamos lá, aqui atrás, como é que fica em termos de acomodação?
O espaço é bom para as pernas. Olha, esse banco está regulado para mim. Eu tenho 1,77 m de altura. Eu tenho mais de um palmo do meu joelho para o encosto. Mas o assento do banco não é muito bom. Reparem como que ele deixa as minhas coxas sem apoio, né? O assento é baixo, né? A impressão que dá é que ele vai inclusive descendo. Então ele não é exatamente muito cômodo para viagens mais longas, né? Poderia ser melhor nesse sentido. Mas a gente tem um bom apoio de braço, com 2 porta-copos. Aqui a gente tem 2 saídas de ar. Você pode abrir, fechar e comandar elas individualmente. A gente tem uma tomada USB tradicional, que inclusive faz o espelhamento lá na central multimídia. E ali embaixo uma tomada 12 volts, né? Caso você precise carregar o seu celular com aquele adaptador veicular. O espaço para a cabeça é bom, o espaço lateral é bom. A gente tem as alças de segurança para os 4 ocupantes dos 4 lados aqui do carro, né? Inclusive para o motorista também. Então, apesar dessa questão do banco, não é um carro desagradável aqui atrás, bem pelo contrário. E em termos de segurança, como que essa versão do Compass fica? Tem um bom pacote, sim, mas sem grandes destaques. Então a gente tem 6 airbags, os dianteiros, os laterais e os de cortina. Como a lei obriga, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos. E a gente tem também o gancho Isofix para cadeirinha. E a gente tem controle de tração, de estabilidade e inclusive o controle anti-capotamento. Infelizmente esse carro ainda não foi avaliado pelo Lightning NCAP, então não sabemos como é que fica ele em termos de comportamento estrutural. O tempo dirá nesse sentido. Aqui no porta-malas, apesar de ser um SUV médio, um carro até bem grande, a gente não tem uma litragem muito significativa. Aqui a gente tem 410 litros de porta-mala. É um porta-mala menor do que o do Nivus, do Creta, do Captur, do Duster, enfim. Existem carros aí entre os SUVs compactos que oferecem um porta-malas maior do que esse. Aqui a capacidade de carga também não é das maiores, é apenas 400 kg, um carro que, enfim, tem um certo propósito familiar. Poderia ser melhor nesses 2 sentidos. Mas olha, a gente tem um bom acabamento aqui, tá vendo? É tudo em plástico, nas laterais inclusive. Aqui, como vocês podem ver, né, o subwoofer do sistema Beats. Então aqui é uma boa solução na lateral, ele não vai roubar espaço do porta-malas. A gente tem um acabamento em plástico, inclusive aqui em cima na tampa, tá vendo? Tudo revestido, com um puxador. A impressão de acabamento aqui é boa, apesar dessa unidade aqui já estar um pouquinho mais sofrida, né? Aqui a gente tem também o piso em 2 níveis. É uma variação bem pequena. Ela é mais para você poder guardar a roda integral se você precisar usar o step, né? Então você deixa aqui o piso mais alto. E aqui a gente tem algumas ferramentas, algumas pequenas utilidades, né? Então, macaco, as ferramentas. E a gente tem inclusive um funilzinho, né? Se você precisar colocar um pouquinho de combustível no tanque, se você tiver uma pane seca. Aconteceu comigo. Mas bom acabamento de modo geral, apesar de ser um volume um pouquinho abaixo aí do que se espera, né? Aqui de baixo vai o tanque, que é de 60 litros. Não é um tanque pequeno de modo nenhum, mas como o carro é um pouquinho beberrão, pode ser que a autonomia seja reduzida em alguns casos. Líder da categoria, com alguns méritos próprios, mas quase por WO. Essa é a situação do Compass hoje no mercado brasileiro. Não que seja um veículo ruim, não me entendam mal, a gente vai ver isso aqui agora. Mas é um carro que, como vocês viram, né, passa certa simplicidade em diversos aspectos, mas consegue agradar muito quando o assunto é dirigibilidade. E começando assim, né, andando devagarzinho, o que você nota primeiro aqui no Compass? A gente tem um acelerador bem fácil de usar, bem dosado, então você consegue andar aqui com muita tranquilidade em uso urbano, naquele anda e para bem chato, típico aqui de São Paulo, né? Se você for daqueles
que gosta de um carro um pouquinho mais responsivo, você pode também acionar o modo Sport aqui no console central. E de imediato, o acelerador fica mais rápido e o mapa do câmbio também muda, né? Ele estica mais as marchas. Mas isso eu acho que é mais para situações específicas, porque desempenho, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é um ponto alto do carro. O freio também segue essa mesma linha do acelerador, muito bem dosado, não é um freio bicudo de maneira absolutamente nenhuma. É um carro que você não precisa fazer um esforço muito grande no pedal, se você for fazer uma frenagem brusca de emergência. Então, definitivamente um ponto alto. A direção, por outro lado, por mais que tenha um bom peso em manobras e também em velocidade, transmite um pouco mais do piso do que o esperado. Então, reparem essa rua aqui, como ela vai transmitindo um pouquinho, tá vendo? Ela inclusive chega até a mudar um pouco o sentido dependendo da irregularidade que ela passa. Viram? Não é algo que incomode, acho que inclusive está melhor aqui do que no Compass Limited, que a gente avaliou lá no começo do ano, mas não deixa de ser um ponto que impressiona para um SUV, especialmente considerando que aqui a gente não tem um pneu tão alto assim. Só que mais uma vez o peso é correto, você tem uma centragem legal, tá vendo? Não é um carro que fica andando bobo, nada do tipo. E também em velocidades mais altas você tem um nível razoável de segurança aqui. Falando em velocidades mais altas, vamos fazer um teste aqui. Vou ligar o modo Sport e eu vou puxar aqui a transmissão para o manual. Redução, primeira, vou passar aqui no quebra-mola. Passar um pouquinho, ó, 20. Passa muito bem. Uma aceleradinha até o próximo. Um pouco mais rápido nesse. E pisar de novo. Como vocês viram, é um carro que desenvolve muito bem, muito fácil. O modo Sport aqui não vai te dar mais desempenho. Não é um modo Sport com overbooster, igual tinha no Gravity Jet, não é o caso. Só vai deixar as respostas um pouquinho mais ágeis, não mais rápidas, né? Mas agrada, independente do modo que você selecione aqui. O câmbio ajuda um pouco quando ele está no modo manual, né? Você repara que no manual as trocas são bem mais sequinhas, eu diria. O conversor de torque ele parece atuar menos, porque no modo drive é um carro que realmente patina pelo conversor sem dó absolutamente nenhuma. É um carro que você escuta, né, aquele ruído típico de câmbios automáticos mais antigos, né, aquela patinação frequente, especialmente em velocidades de cidade. Então, como a gente está falando de um carro pesado, com uma transmissão pesada, né, pneus largos, nesse tipo de situação fica até uma sensação um pouco incômoda de desperdício de energia. Vamos ver se aqui vocês vão conseguir reparar bem. Tá vendo? É um carro que patina um pouquinho nesses momentos, nessas trocas, o que para muita gente vai ser gostoso, vai dar uma sensação aí de rodar mais suave, né, em termos de trocas de marcha, mas para quem é um pouco mais entusiasta vai ficar incomodado. Eu me lembro, inclusive, não lembro de qual vídeo, mas acho que foi o Mário Calabrese que comentou que ele tem um Polo MSI, estou falando isso porque eu também tive, né, que ele reparou um dia, né, no trânsito, numa retomada, como um Compass Turbo, né, perdeu um tempo nessa patinação até deslanchar, enquanto ele de segunda só deu uma acelerada e foi. Enfim, é questão de escolha, é questão de compromisso do projeto, né, público, mas definitivamente é um ponto aqui que chama atenção. Mas o câmbio, de modo geral, faz trocas bem suaves no modo drive, algumas trocas em situações específicas são um pouquinho mais sentidas. Ele faz a interina nas reduções, então olha, eu vou aqui a 40 chamar uma primeira. Faz muito bem as interinas, inclusive. Fica um ensinamento aí para algumas marcas que não fazem essa calibração correta da interina.
Como vocês viram parando aqui no sinal, tem o start-stop, também muito suave, não incomoda em absolutamente nenhum momento. E aqui a gente tem uma transmissão Havaianas, todo mundo usa. Então, Renegade usa ela, Toro usa, o Commander usa. Outros carros de outras marcas também usam, como o T-Cross, o Polo, o Virtus. É uma transmissão da Toyota. Cada marca aí vai ter a sua calibração dependendo do compromisso que ela queira atingir. E a 120 de sexta marcha é uma transmissão que vai girando ali na faixa dos... é um motor que vai girando ali na faixa dos 2.300 giros. Então é um carro que você consegue viajar de maneira relaxada em termos de vibração do motor, ruído do motor, justamente por essa boa relação, né? Muita gente gosta, né, daquela quantidade absurda de marchas. O Compass Diesel tem um câmbio de 9 marchas, mas aqui 6 está bem certo, não vejo motivo para ter mais do que isso. Seria realmente até pior se tivesse mais. Em termos de suspensão, um carro que agrada e agrada bastante. Ele tem um rodar um pouquinho mais firme, sim, mas não é aquele rodar firme que bate e dá fim de curso. Não, muito longe disso. É um carro que passa firme pelas irregularidades, mas sem incomodar. É um carro que você não precisa ter uma preocupação muito grande com buracos, por mais que seja uma roda grande, a gente tem um pneu de perfil razoável. E eu não consegui encontrar o fim de curso aqui, seja de compressão ou de extensão, em momento absolutamente nenhum. E olha que rodei na Fernão Dias nessa época do ano, em frangalhos, muitos buracos. Fica inclusive aqui um puxão de orelha para artérias pelo péssimo trabalho que eles fazem, especialmente nessa época do ano. Peguei a Dutra, peguei Ayrton Senna, fui com esse carro até Campos do Jordão, peguei a Castelo Branco, peguei a Estrada dos Romeiros. Foi definitivamente um teste de fogo para a suspensão e o carro absolutamente irrepreensível em todos os momentos, vazio, cheio, tudo perfeito. Então aqui fica os parabéns pro trabalho que a Stellantis fez. E também fica os parabéns em relação ao desempenho do carro. Ele é pesado, como vocês viram, mas passado ali uma hesitação ao redor dos 1.500 giros, a turbina já começa a encher a partir de 1.800. A partir de 2.500 o carro salta forte. E ao contrário de outros motores downsized, né, que tem turbina pequena, aqui dá para notar que é uma turbina bem parruda. Porque quando você chega a 5.000 e espera que o carro vai dar uma murchada, não. O carro continua pegando e pegando forte até trocar de marcha nos 6.000 giros. Então é um carro que esteja cheio, vazio, subida, descida, parede, o que for, não vai faltar motor aqui. Com 180 cavalos e mesmo pesado, você não tem nada aqui que vai te impedir de andar rápido, não vai ter nada aqui que vai te atrapalhar numa retomada, não vai ter nada aqui que te atrapalhe a fazer uma aceleração para entrar numa via mais rápida. Então definitivamente, se a ideia do grupo, né, com essa nova linha de motores era espantar qualquer impressão negativa de desempenho que os motores antigos podiam deixar, acho que era um caso menos grave no Compass, né? Eles conseguiram, definitivamente mandaram bem aqui. Vou fazer até uma aceleração rápida aqui, até 50, reparem. Fácil, muito fácil. Isso no modo drive, né? Então, estando no modo esporte, chamando a redução aqui com antecedência, fica ainda melhor. Mas tem uma coisa que possivelmente é particular dessa unidade, a gente precisa pegar outros Compass para a gente poder analisar, que é um ruído que me parece de câmbio ao redor de 4.500, 5.000 giros. Eu tô aqui de primeira, eu vou deixar o sinal abrir para vocês repararem. Eu vou fazer um pouquinho de silêncio também, e isso acontece quando eu dou pé e tiro o pé. Vamos lá. Escutaram? Não consegui descobrir
a origem do barulho. A gente pegou ele enquanto estava fazendo dando algumas aceleradas, testando o desempenho. E, enfim, fica aí a lição de casa para nós, né, para a gente avaliar um Compass de novo no futuro e tentar descobrir do que se trata esse barulho, né? A gente descobrindo, a gente deixa aqui também fixado no comentário logo no topo da caixa aqui de comentários. E bem, rodando aqui nesse período de férias de janeiro, né, o carro o trânsito um pouquinho mais aliviado, rodando tranquilo. Como que ficou o Compass em termos de consumo? Rodando aqui em São Paulo nessa condição, né, avenidas de 50, 60 por hora, sem muitos impedimentos, é um carro que ficou ali na faixa dos 9,5 km por litro com álcool. Na estrada, andando a 110, com 2 passageiros, ar-condicionado ligado, 110, 115, é um carro que ficou na faixa dos 9,5, 10 km por litro. Com gasolina, andando nessas mesmas situações, né, o trânsito leve na cidade, sem impedimentos, 50, 60, ele ficou na faixa dos 12,5 km por litro, enquanto na estrada, com 4 passageiros, andando a 100, 110 e ar-condicionado ligado, ele ficou na faixa dos 13 km por litro. Não é um carro econômico. A gente sabe que, se tratando de um carro pesado, é sempre difícil fazer uma média boa, mesmo com motor pequeno, né, downsized. Mas mesmo assim fica a impressão de que poderia ser melhor. Pelos números oficiais do Inmetro, este carro é um dos mais beberrões da categoria. E considerando outros SUVs médios que já passaram por aqui, ele também deixa bastante a desejar. O Peugeot 3008, por exemplo, que é tão pesado quanto, tem o mesmo porte e tem um motor, inclusive, de deslocamento maior, né, um motor 1.6, em velocidades de estrada, ali, andando a 120, com ar-condicionado ligado, fez 17 km por litro na gasolina. Ou seja, a gente está falando aí de uma diferença bastante expressiva em carros de porte parecido, peso parecido e o motor até um pouquinho mais antigo lá no Peugeot 3008. Depois de mais de 2.000 km rodados com o Compass, os pontos positivos e negativos dele não foram uma surpresa para quem já conhecia o carro. O primeiro deles, definitivamente, é o desempenho. A gente tem um carro muito pesado, sim, de 1.600 kg, mas esse motor GSE Turbo é muito compridor. É um carro que anda muito, a ponto inclusive de estragar a sua referência para outros carros. Então, se você quer um SUV médio e que ande muito bem, o Compass definitivamente é uma opção a considerar. O segundo ponto positivo é a suspensão. Seja pensando em conforto de rodagem ou comportamento dinâmico, aqui a gente tem um belíssimo acerto de suspensão. É um carro que roda firme, mas sem incomodar, não bate, não dá fim de curso. É um carro que tem uma grande capacidade de fazer curva. Enfim, mais um ótimo acerto de suspensão aqui da Stellantis, e é uma característica que os carros do grupo vêm trazendo através das categorias. Então, muito bom ver isso aqui também no Compass. E os pontos negativos também são bem manjados para quem conhece ou já ficou algum tempo com o Compass. O primeiro deles é o consumo. Esse motor Firefly Turbo, o GSE, não tem um histórico de ser um motor econômico. E óbvio que puxando um carro pesado como o Compass, a situação fica ainda um pouquinho mais delicada. Óbvio que ninguém espera aqui um consumo de um carro compacto, por exemplo. Não. O consumo é ruim mesmo quando você coloca o Compass diante de seus concorrentes diretos. E pelos números do Inmetro, 3008, o Taos, Corolla, enfim, todos eles têm uma diferença expressiva de consumo a favor diante do Compass, entregando desempenho parecido em conjuntos também bem modernos. Aqui o peso elevado do carro definitivamente não ajuda nesse papel aí de eficiência energética. O segundo ponto negativo, que merece um destaque único ali, focado nele, são os faróis. Aqui realmente o conjunto deixa muito a desejar.
Tem a tecnologia LED? Ok, mas o farol é muito ruim. O facho é muito curto, estreito, deixa um buraco diante do carro. Enfim, ele é totalmente incompatível à categoria onde o carro está, ao preço que o carro oferece e ao posicionamento que as pessoas deram para o Compass, né, de um carro quase premium. Então, nesse sentido, se esse é um ponto crítico para você, se você faz muitas viagens de noite em rodovias mal iluminadas, pode ser que o Compass te incomode. Básico custando R$ 182 mil a preço nacional e equipado com esses 2 pacotes opcionais em pintura metálica, indo a R$ 197 mil preço Brasil, o Compass não é barato. Nada está barato hoje em dia, a gente sabe disso. Mas o fato é que, nessa faixa de preço, nessa categoria, o Compass acaba deixando uma impressão de ser um carro muito mais simples do que deveria. Quando você olha para os SUVs compactos topo de linha, como o Creta Ultimate, o T-Cross Highline, Renegade S, HR-V Touring, você encontra veículos que oferecem mais espaço, dependendo da sua opção, mais porta-malas, mais versatilidade, melhor consumo e custando ali 20 a 30 mil reais a menos do que o Compass, oferecendo às vezes até mais equipamentos. Então fica a impressão de que nas versões Flex o Compass não anda valendo tanto a pena. Óbvio que se você quer um SUV médio, turbo diesel ou um híbrido, a coisa pode mudar um pouquinho de figura. Mas o Compass ele é um sintoma de uma categoria que vive um inesperado marasmo e uma certa decadência. Se aqui o Compass deixa uma impressão de carro simples, o Corolla Cross é ainda pior. O Peugeot 3008, um ótimo carro, mas muito caro e também não tão adaptado ao nosso piso. O Taos, um bom carro, mas totalmente protocolar. E o resto da concorrência, meramente figurativa. Então a nossa conclusão aqui não é só sobre o Compass, é sobre a categoria. Será que vale a pena pagar tanto a mais assim, só para ter um carro que muitas vezes vai ser só maior? Será que não vale a pena economizar e levar um SUV compacto, mais equipado, com melhor desempenho e principalmente melhor consumo, e um carro mais prático por ser menor, mas adequado para rodar em grandes cidades? Enfim, a impressão que fica aqui entre eu e o Lucas, a gente trocou uma ideia sobre essa categoria, é de que não anda valendo a pena. Mas, claro, cada caso é um caso. E se você quer muito um SUV médio e não liga para nada disso que eu falei, você não vai passar raiva nenhuma com o Compass. Nada disso. Mas é importante ter em mente de que ele não é um carro premium. Bem, assim encerramos a nossa avaliação aqui de 2.200 km do Compass, com um diagnóstico não só dele, talvez até dessa categoria dos SUVs médios. Pode ser até que a gente volte no futuro para fazer um vídeo falando só sobre essa categoria e seus competidores. Mas encerramos aqui hoje com a avaliação do Compass e nos vemos no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On.